o digital divide já é cognitivo, né? E não mais um digital divide, vamos dizer assim, material. As pessoas, todo mundo tem seu celular, até mais de um celular, recebem informação política pelo Zap, se posicionam o tempo todo, seguem o seu parlamentar no Instagram, mas né, quais os efeitos compósitos que isso está gerando aí? Né? Isso está produzindo uma série de fenômenos novos, né, que cabe a nós aí, a nós outros, analisarmos em profundidade, né, e vermos para onde isso está indo. Eu acho, a minha opinião, né, já entrando rapidamente no terceiro ponto, é que ainda existe papel para o parlamento digital. E o parlamento, porque o parlamento, nas instituições, né, é aquele órgão que canaliza essas preferências, né, de forma democrática. Então, eu vou até elogiar a Cristiana aí por ter colocado uma mesa de parlamento digital aí, né, nesse evento, porque as discussões sobre democracia digital vão muito no campo da governança. O parlamento é fundamental para manter a democracia, porque ele canaliza todas essas demandas. Então, a gente viu vários exemplos, né, recentes de processos políticos onde o parlamento tem um papel importante. Né? No caso dos Estados Unidos, né, ele enfrentou lá o ataque do Trump contra as instituições. No caso da Bolívia, né, evitou uma guerra civil. A Bolívia ficou à beira de uma guerra civil recentemente. Se não fosse a negociação parlamentar, né, você não haveria, não teria havido uma solução pacífica para o caso boliviano. Né? No caso do Brasil, atenuando a curva autoritária do governo Bolsonaro, especialmente na gestão do Rodrigo Maia, né? Se não tivesse toda essa logística acumulada, né? O Tiago Peixoto escreveu um artigo muito bom sobre isso, o Fabiano Santos também publicou recentemente um livro sobre o parlamento digital na pandemia, né? Mostrando que se não houvesse esse acúmulo anterior de know-how, de expertise nos parlamentos digitais brasileiros, né, o risco de você ir para uma saída, enfrentamento autoritário do Covid era muito maior. Bom, então, a partir dessas ideias aí, a gente definiu um desenho de pesquisa e analisamos os parlamentos digitais das Américas, né, dividindo em alguns subgrupos. Né? Então, como é que essas funções, esses processos estão se configurando nos parlamentos digitais contemporâneos? Então, a gente analisou 27 estados, né, brasileiros, 26 capitais municipais, 30 parlamentos da América Central, 6 da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, 19 dos países sul-americanos. Né? Então, a gente dividiu, fez um mapeamento exploratório, a gente vai fazer índices, trabalhos mais aprofundados, em 5 categorias. Né? Portais específicos para a Covid, iniciativas de transparência, engajamento e participação, iniciativas de educação, parlamento jovem, equitais, e o uso de aplicativos. Né? Então, no geral, aí você tem, quer dizer, os parlamentos estão trabalhando com mais intensidade em transparência. Né? Muitas iniciativas de transparência no portal, de disseminação de informações, de dados abertos, embora a qualidade, evidentemente, dessas experiências seja diferente. Né? Mas aqui o dado mais importante da pesquisa é esse, né? Como ele se distribui, né, entre esses vários subgrupos geográficos. Né? Então, e quais os determinantes disso? E a gente vai ter que fazer modelos aí de regressão, modelos mais complexos, né, para ver por que essa distribuição é desigual. Né? Então, por exemplo, em relação à Covid, né, você tem um índice muito grande de portais específicos e banners, né, sobre o Covid nos estados brasileiros e na América do Norte. Aqui na América do Sul, só a Câmara e o Senado e alguns outros países desenvolveram, como a Argentina, né, desenvolveram aí portais específicos para a Covid. Né? E isso tem uma série de causas por causa disso. O site da Câmara e do Senado sobre o Covid são monumentais, tem uma série de informações, lá, boletins, né? Mas nem todos os países sul-americanos fizeram isso. Mas já no Brasil e na América do Norte foi um índice maior, por exemplo. Transparência, né? Então, transparência, houve uma diferença
entre esses subgrupos aqui regionais, né? Os estados brasileiros incorporaram aí em total portais de transparência e dados abertos. Os municípios, só um município que não apresentou um portal, né? Já na América Central e na América do Norte e na América do Sul, os dados são um pouco inferiores, né? Então, você tem aqui iniciativas de engajamento, de promoção do engajamento, participação. Você tem, por exemplo, na América do Sul é maior do que nas unidades subnacionais brasileiras. Na Assembleia Legislativa você não encontra muita coisa, e assim sucessivamente, né? Então, você tem assim, uma distribuição bastante desigual, né, dessas experiências, com a América Central sendo assim o ponto negativo, né? Isso foi uma surpresa, porque você tem assim muitos países aí que são parlamentaristas, de colonização britânica, né? Você pensava que havia um parlamento mais forte, como é o caso inglês, mas realmente isso não ocorreu, né? Geralmente esses portais são até hospedados em sites de governo. Bom, enfim, então a partir disso a gente tem assim alguns avanços, a gente observa alguns avanços, né? Agregando tudo isso aí, fazendo um saldo agregado líquido. Não dá para detalhar, expor detalhadamente a pesquisa, deixa aí para vocês printarem ou na gravação, né? A gente tem alguns avanços, a gente viu alguns avanços incrementais dentro desse processo de adaptação dos parlamentos a essa mudança no ambiente tecnológico, político, etc. Então, a imensa maioria dos parlamentos tem portais online de boa qualidade, né? Você consegue, pelo menos, identificar os deputados, né? Ter acesso a sinopses legislativas, coisa que antigamente você não tinha, né? O valor da transparência e da promoção do engajamento incorporou-se na gestão parlamentar, né? Então, isso é um aspecto positivo. Aqui no Brasil, basicamente por imposição legal, né? Mas está ocorrendo de maneira incremental, quer dizer, você tem uma consciência dos funcionários da casa e de cada vez mais parlamentares que você tem que disponibilizar informações básicas sobre o funcionamento da Casa Legislativa online, né? Isso é importante, quer dizer, isso é um resultado importante, embora essas informações elas sejam assim, nem todos os sites são como o site da Câmara dos Deputados, do Senado, evidentemente, né? Então você tem níveis desiguais de desenvolvimento. Outro avanço, muitos parlamentos se adaptaram rapidamente ao contexto da pandemia e digitalização das atividades parlamentares, né? E essa existência prévia, esse acúmulo prévio de experiências digitais foi muito importante para isso. Isso serviu, né, para atenuar essa curva autoritária, né, e fortalecer as instituições intermediárias, a democracia dita liberal, a democracia parlamentar, né? Então, isso foi muito importante, quer dizer, e é o trabalho de gerações de gestores, né? De pessoas que estão dedicadas aí a digitalizar as atividades e controlando a emergência desses líderes populistas autoritários, né? Até na Venezuela mesmo isso ocorre, né? E houve alguns recuos, mas de uma maneira geral, né? Excetuando a Nicarágua, que o parlamento saiu do ar lá no período da pesquisa. Mas a maioria dos países tem um parlamento funcionando e assim, possibilitando a alternância pacífica de poder, né? Sem risco de guerra civil, coisas do gênero. E a percepção de que os parlamentos se institucionalizam e aumentam a qualidade da democracia, ela vem se consolidando, né? No parlamento hoje, os parlamentos digitais hoje são um ator fundamental das democracias, né? Então, ele é o centro, ele é um hub, né, de toda uma série de processos que se dão aí nas sociedades contemporâneas, sabe? Toda essa parafernália aí que a Cris aí, o Antônio, o Cristiano mapearam tão bem, né? Ela só existe porque existe um parlamento funcionando, né? Se não existisse um parlamento funcionando, se não existisse Instagram, né? E se não existisse redes digitais, se não existisse parlamento funcionando, se não existisse eleições regulares, né? Para que os parlamentares iam estar no Instagram 24 horas por dia fazendo campanha permanente? É o fenômeno da campanha permanente. É isso que muda em relação ao que estava lá do Manan, né? Sérgio, desculpe, então, só lembrando, desculpe só a interrupção, só lembrando mais 4 minutinhos, tá bom? Tá certo, a gente está com o tempo. Tá bom. Desculpe a interrupção.
Tá, eu que desculpo o tempo, porque realmente eu vou me empolgando e termino terminando o tempo, passando um pouco do tempo. Então, a gente viu qual é o desafio, assim, do ponto de vista da pesquisa, é fazer uma tipologia dessas várias situações, né? Então, a gente viu dois contextos polares, né? Então, tomando, por exemplo, o parlamento britânico, a House of Commons, né, como uma boa prática, né? Como um parâmetro normativo que a gente possa julgar os outros. Então, você lá no parlamento britânico, você tem lá um parlamento institucional, os partidos institucionalizados, alternância de poder, uma democracia consolidada, e o parlamento que é transparente e assim ele opera bem nesses vários planos. Tem ferramentas de engajamento, de educação, petições online, uma série de experiências já institucionalizadas e durando muito, né? A partir desse caso britânico, você tem dois casos polares. Primeiro, você tem um caso onde os partidos são institucionalizados, excessivamente não, mas institucionalizados, né? Excessivamente institucionalizados é o partido cartel, né? É aquele partido que não se renova, não se adapta aos novos tempos, né? Então, você tem partidos institucionalizados e poucas iniciativas de ampliação da governança digital. O caso clássico é o parlamento americano, né? Se você compara o parlamento americano com o parlamento britânico, por exemplo, você vê que eles são muito mais vamos dizer assim, reativos, né? Contrários a essas experiências de promoção de engajamento, usam pouco as redes, né? Então, você tem um caso diferente. O parlamento é bom, transparente, você tem um site basicamente voltado para subsidiar o trabalho legislativo, mas você não tem muitas experiências de engajamento, tirando redes digitais. E você tem parlamentos muito eficientes, né? Verdadeiros estádios padrão FIFA, né? Mas tem sistemas políticos pouco institucionalizados, é o caso brasileiro, né? Então, você tem uma democracia aqui, um parlamento digital, um dos melhores do mundo, mas você tem um sistema político pouco institucionalizado, uma democracia de baixa qualidade, né? Então, a gente tem que aprender a conviver com isso. Não há quem faça milagres, né? A partir daí. Aí você não pode... O parlamento digital não produz uma democracia de qualidade da noite para o dia, nem produz uma elite altamente qualificada e profissionalizada, né? Então, recuos, agenda e desafios assim, analíticos que eu acho, né? Dados abertos, eles andam muito lentamente, né? Essas experiências de dados abertos, você tem estudos políticos, estudos sobre isso. Alguns parlamentos pioraram, o caso da Bolívia, Venezuela, Nicarágua, Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, né? E a Assembleia Legislativa de alguns estados do Norte, que tiveram recuos, né? Eles fizeram novos sites, mas pioraram. Tem que pesquisar de maneira mais profunda os recursos humanos, os determinantes disso, né? Por que não existem experiências de engajamento, de promoção do engajamento e de promoção da educação, né? E outros, construir indicadores para mensurar esses avanços, que é o que a gente tem feito há algum tempo, né? E eu acho assim, uma agenda importante é identificar os atores associados à implantação de projetos de melhoria da qualidade da democracia, né? Via democracia digital, né? Então, o que determina isso? São partidos institucionalizados, o corpo de funcionários, são elites parlamentares comprometidos com os valores da democracia digital, IDH, recursos, né? Então, você tem vários fatores aí que podem ser refletidos a partir daí. Então, é basicamente isso. Queria agradecer a Cris pelo convite, ia fazer isso no início, vou fazer agora, e parabenizá-la pelo brilhante simpósio aí, que equivale a um curso de pós-graduação, né? O que eu aprendi, eu não consegui ver todas as exposições, mas vi a maioria. O que eu aprendi aí valeu por um curso, né? Valeu quase por um pós-doc aí, muita coisa interessante. Então, agradeço muito a Cris pela organização desse simpósio e estamos aí para o debate. Muito obrigado, Sérgio. Sem dúvida, eu acho que, né, o simpósio nós temos aprendido bastante com isso tudo. Uma excelente exposição sua também, né? Eu lembro mais uma vez aqui para que o chat, né, o nosso chat está aberto para questões, né, depois de todas as apresentações. Mas eu passo já diretamente a palavra ao professor Cristiano Ferri, né, para fazer a sua apresentação, e posteriormente a gente abre para um debate.
Professor Cristiano, por favor. Muito bem, muito obrigado, Luiz Fernando Bessa. Um prazer estar aqui com você, com o nosso querido sábio Sérgio Braga, com quem eu aprendo bastante sempre, e agora foi uma aula fantástica, uma síntese incrível de várias ideias aí de ponta, né, que batem muito bem com o que eu vou apresentar aqui, sempre trazendo uma visão mais inside machine dentro do parlamento, e agora somando-me a este esforço com outros colegas, aí como a brilhante colega Cris Bernardes Brum, que fizemos aí digamos assim, um aprofundamento do que acontece aí do ponto de vista do ator político parlamentar, em especial neste lado comunicacional. Eu vou compartilhar aqui, agradeço também a Cris Freitas pelo convite. Eu acho que eu participei de todos os 3 simpósios, viu, Cris? Para mim é uma honra. Está aqui um evento gostoso, um evento mais leve, que conjuga, né, informações acadêmicas, discussões, debates mais densos, com assuntos aí, muitas vezes colocados por ativistas e outros, né, e outros profissionais aí muito importantes, que nos dão uma visão muito geral de todos esses fenômenos que estão acontecendo em relação à governança, inovação digital. Eu quero compartilhar aqui a minha tela, mas, Sérgio, acho que você precisa descompartilhar a sua para eu poder compartilhar a minha. Não está aparecendo aqui. Esse zoom aqui, às vezes, eu me atrapalho. O zoom não é fácil, não. Pois é, gente, a gente ia fazer direto para o YouTube, mas como a gente teve tradução no primeiro dia, achei. A gente teve que se render. Certo. Ainda bem que você lembrou. Obrigado. Vocês estão vendo aí esse mapa mental que eu estou compartilhando? Sim. Tá ótimo. Eu vou fazer uma apresentação com base em mapa mental, porque isso me ajudou a organizar minhas ideias e talvez ajude a organizar os argumentos na forma como eu vou mostrar aqui agora. Bom, aí a Cris falou muito, né, da questão dessa nossa pesquisa, que nós já temos 3 artigos, aí no 3º artigo já perto do final. Ela falou mais do primeiro, eu vou falar um pouquinho do segundo. E a ideia que nós tivemos foi fazer uma oficina com assessores que trabalham na área de comunicação com os parlamentares, ou seja, que estão ali no front, que conhecem a fundo a lógica, né, comunicacional dos parlamentares. E, além dessas oficinas, nós colocamos um survey, né, para outros também assessores e parlamentares que não estavam nessa oficina, de maneira que nós tivemos muito material, somando a nossa visão já de muitos anos de experiência trabalhando na Câmara, que eu acho que tem sites aqui muito interessantes, e eu vou tentar sintetizar alguns, né? Primeiro, pegando aí a questão aí do mandato digital, né? E a Cris também reforçou esse ponto, de que 60%, não sei se está dando para ver legal aí, mas 65% dos deputados entrevistados adotam uma estratégia multiredes, né? Ou seja, muitas vezes o Twitter para fazer discussão sobre opiniões pessoais, opiniões sobre assuntos diversos e etc. O Instagram para mostrar mais a sua intimidade. Então, focalizando muito nessa coisa do branding político, né? Que é do Eagle Casting, que nós vamos falar aqui muito nessa minha fala, ou seja, um reforço muito grande, né? E o Instagram é muito importante nisso, né? De reforçar o branding político, o persona político, uma pessoa que, então, por exemplo, quando ele utiliza stories, o parlamentar brincando com seu filho no final de semana, então ele vai humanizando a figura do político, né? Então, quando ele faz lives pelo Instagram com fazendeiros lá do interior do Ceará, ele está tendo uma relação mais próxima, né, sem intermediação, focada, específica, com o seu eleitorado. Então, essa conjugação de multiredes é muito importante. O YouTube, então, como um repositório de conteúdo, né, uma TV mundial, e que os parlamentares usam muito para dar esse efeito de reality show,
né, dentro do parlamento, então transmitindo a partir da sua perspectiva os trabalhos das comissões, do plenário, né? Então a visão de bedside machine, que isso é muito, digamos assim, isso conecta muito com as pessoas, então eles viram profusor, né, de informação. E as outras redes, né, compondo isso daí, o Facebook, junto com as redes de transmissão de mensagens, como o WhatsApp, Telegram, compondo aí, então, um sistema multiredes que dá muito trabalho, exige muito conhecimento e uma equipe muito, digamos assim, preparada. Então, cai muito na questão aí do que a Cris chama de capacidade informacional tecnológica. O Sérgio também abordou muito esse ponto. O Sérgio conhece a fundo a lógica de parlamentos, né? Então, isso muitas vezes é menosprezado aí pela ciência política de maneira geral, que a capacidade tecnológica e de recursos humanos é fundamental para que esses parlamentares brasileiros tenham esse processo de comunicação digital até mais acentuados que outros de outros países. Então, por exemplo, os outros 35% que não adotam essas estratégias multiredes, por exemplo, parte deles não dão tanta importância à comunicação digital, ainda estão ligados a uma forma mais tradicional de fazer política, que, claro, num país nosso assimétrico, né, com um problema de desigualdade digital, ainda faz diferença. Muitos não entendem essa complexidade. Convenhamos que tudo isso é difícil, é complexo, demanda uma série de novos conhecimentos. A gente percebe que muitos parlamentares não estão preparados para isso e, por não entender muito bem, não gastam muitos recursos e esforços para viabilizar essa comunicação digital. E muitos outros, por outro lado, sabem de tudo isso, têm capacidade de criar equipes muito boas, mas por opção política não o fazem, porque estão focados num trabalho que é, na verdade, o trabalho principal do legislativo, que é da articulação, da negociação. Então, cair nas tentações extremadas das discussões em redes pode prejudicar esse trabalho de ser um bom mediador, um bom negociador, e tem muitos parlamentares que estão aí e que, por exemplo, são aqueles que ocupam cargos de relatoria de orçamento, por exemplo, porque são bons negociadores. Então, ele não pode ficar criando brigas, entrar em discussões aí no Twitter ideológicas, porque isso vai atrapalhar a respeitabilidade que ele tem como mediador. E essas figuras são centrais no processo de tomada de decisão, que fazem acontecer as grandes negociações, que participam das principais negociações aqui no parlamento. Agora, falando um pouquinho mais do egocasting, e aqui é uma boa definição, né, da Christine Rosen, que a produção pode significar produção, seleção e reprodução de conteúdos de forma personalizada, afinada com o próprio gosto pessoal e preferências ideológicas do parlamentar. Então, um livro muito bacana nesse sentido, The Age of Egocasting, da Christine Rosen, que ela foi uma das primeiras a desenvolver este conceito. E tem aí a ideia de um forte componente psicológico que move esse tipo de interação, mobilizando afetos e paixões. Então, o parlamentar ele se torna, então, um coprodutor e codistribuidor de conteúdos, né, com, então, um papel muito forte. E esses instrumentos, né, essas pequenas ferramentas, ou essas formas de interação mais modernas, mais novas, como lives, stories, podcasts, permitem ampliar a sua forma de comunicação pessoal, né? Então, entrando em outras áreas que além da política, né? E, por exemplo, a Letícia Cesarino foca muito nisso, como ampliar as discussões além da política, sobre, por exemplo, questões ideológicas, de família, etc. Isso está sendo fundamental, principalmente para a direita, para atrair pessoas para também discutir isso e política,
né? Então, a discussão política se amplia, essas ferramentas facilitam isso. Obviamente que a esquerda também está usando isso. E os objetivos são variados, principalmente prestação de contas, então uma forma 2.0 de prestar contas do que eu estou fazendo. Olha só eu aqui na reunião com os prefeitos aqui no meu gabinete tratando dos problemas do seu município, cidadão. Então, você dá uma prestação, você pode proporcionar uma prestação de contas mais 2.0, mais interativa, com mais detalhes, né, mais visceral, portanto. E também aí aqui é um ponto muito importante, a Cris Brum e o Antônio Barros que trouxeram esse ponto aqui, que é o grande foco, né, como os parlamentares utilizam as redes para serem profusores de assuntos locais, já que as grandes mídias não tratam muito desses assuntos, falta de espaço e tempo. Então, ou seja, a complexidade de assuntos e temas que envolvem desde o nível federal, estadual ou municipal, ela precisa de muitos instrumentos, ela precisa de muitos canais, e os parlamentares ocupam esses canais, né? Muitas vezes tem parlamentares que fazem lives todo dia, dando uma geral sobre tudo, sobre o que está acontecendo em Brasília, e depois também eles falam do que está acontecendo no município, na região, tendo informações que, muitas vezes, nenhum órgão de mídia, oficial ou não, teria. Quais são as consequências disso, né? Aí nós temos aqui, claro, como esses ambientes de plataformas de redes sociais são movidos por algoritmos, e nós discutimos já bastante isso aqui no evento, né? Que privilegiam, muitas vezes, paixões, sentimentos. Sabemos que no marketing digital, raiva, ódio, tristeza, muitas vezes engaja mais do que alegria. E os algoritmos favorecem posts com esses significados. Então, essa lógica, né, de fazer discursos mais apaixonados, que é uma lógica, muitas vezes, de campanha eleitoral, muitos parlamentares estão usando isso no exercício do mandato, com consequências aí que podem ser, digamos assim, bastante prejudiciais da ideia de democracia parlamentar que nós temos. Por exemplo, o processo de desinstitucionalização, e o Sérgio tocou nesse ponto aí, né, falando de outra maneira, que nós podemos ver, então, entre o parlamentar se torna, então, um ator político, ele continua sendo um ator político e continua sendo cada vez mais um ator político e talvez menos parlamentar, portanto, mais descolado do parlamento e mais descolado do partido, portanto, tendo uma ação individual, já que as redes sociais favorecem a conexão de pessoas com pessoas, e não de pessoas com partidos, e nem de pessoas com parlamentos, e nem de pessoas com empresas, mas de pessoas com pessoas. Então, tudo isso favorece esse fenômeno do eaglecasting. E o efeito também da plataformização da democracia, já que muitos debates sobre políticas públicas estão acontecendo no Twitter, estão acontecendo entre grupos de WhatsApp, entre posts de Facebook, entre lives de Instagram e YouTube, obviamente que muitas das discussões importantes estão sobre políticas públicas, sobre elaboração de leis, estão acontecendo nessas plataformas. E, obviamente, levando toda essa infinidade de dados importantes sobre quem fala sobre o quê, que assunto que interessa, sobre política pública, suas preferências, as formas, a maneira como as pessoas estão conectadas. Todos esses dados estão, em vez de poderem estar dentro do parlamento, como um valor público, certo? Com todos os cuidados da transparência de dados pessoais, etc., estão em plataformas, na maioria delas,
americana, né? Agora, pouco tempo, né? O Telegram, que é uma plataforma russa, passa a adotar aí um protagonismo também importante. O TikTok é uma plataforma chinesa, né? Vem aí também entrando muito fortemente, então já tem políticos muito fortes no TikTok. Então, resta também saber quando que nós vamos ter a plataforma brasileira, né? Já que isso pode estar virando uma questão mesmo de soberania da democracia. Para terminar, gente, eu quero falar rapidamente aqui de um outro estudo para fazer aqui uma ponte, né? E nós falamos aqui, então, da atuação do parlamentar, do mandato digital, né? Esse aspecto comunicacional. Agora, estamos também no momento, e essa pesquisa foi feita antes da pandemia, tá? Agora, a gente podia falar um pouquinho aqui do presente, ou seja, do presente recente, do ano passado, e todo o processo de transformação digital, tendo a deliberação remota, os sistemas de deliberação remota que foram implementados no ano passado, um grande acelerador do processo digital, porque eu acho que essas questões estão muito conectadas. Então, e eu trago alguns dados aqui do World Parliament Report, aquele relatório que a cada 2 anos sai da União Interparlamentar, uma entidade aí que congrega vários parlamentos do mundo, e ela já está disponível, não sei se na internet ainda, mas na semana passada eles fizeram um evento, eu tive acesso, como eu colaboro com o pessoal lá, eu tive acesso, o Andy Wilson, que é o coordenador do projeto, então ele fez algumas sínteses aqui muito interessantes. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para melhorar a visibilidade de vocês. Então, rapidamente, 116 parlamentos e grupos focais de 49 parlamentos, eles criaram os grupos focais, né, para aproveitar isso. Em 2020, o ano passado, 65% desses parlamentos realizaram sessões remotas ou híbridas de comissões. Ou seja, aquelas sessões híbridas são aquelas que têm participantes presenciais e tem participantes digitais. Não tem a dupla possibilidade, como foi o plenário da Câmara dos Deputados, ao contrário do Senado, que foi totalmente digital. 33% realizaram sessões remotas do plenário, ou seja, ao contrário do Brasil, né, a maioria dos parlamentos focou mais nas comissões do que no plenário. As consequências disso: incorporação de métodos ágeis de desenvolvimento, quer dizer, muito baseado no que o Vale do Silício faz, né? Os parlamentos e a burocracia têm muita dificuldade de trabalhar com métodos ágeis. A institucionalização do trabalho remoto, algumas alterações no processo legislativo, o impacto, aqui muito interessante, o impacto na maneira como os parlamentos fazem planejamento, viabilizam sua infraestrutura, principalmente computação em nuvem, sistemas digitais e trabalho remoto e suporte. Então, aí reforça aqui um ponto colocado pelo Sérgio, como é que a infraestrutura, né, a capacidade tecnológica informacional faz toda a diferença para viabilizar este parlamento digital. E as recomendações do relatório necessidade de fazer mudanças normativas, né, mais profundas. Por exemplo, a Câmara dos Deputados já começou a fazer isso, fez uma alteração regimental significativa há 2 meses atrás. Acho que é um assunto bom para a gente discutir aqui, se não tivermos tempo aí para o debate. Eu já estou acabando, professor Luiz Fernando. A necessidade de institucionalizar definitivamente o trabalho remoto e a necessidade de criar uma estratégia digital para o parlamento como um todo. Então, a tecnologia não ser considerada apenas um órgão específico. E a trabalhar o planejamento de uma estratégia digital com a participação de todos os players da casa do parlamento. E que isso não fique, como sempre ficou, nas mãos apenas das áreas tecnológicas, porque trazem uma série de problemas. Então, essa é uma mensagem muito importante. E aumentar a participação dos parlamentares e da sociedade, por sinal, uma queixa geral de que esse sistema de deliberação remota teve várias reduções de acesso de parlamentares e da sociedade. Reflexões finais para acabar mesmo.
Nós temos aí, então, aqui acho que um ponto muito importante, de tudo que eu falei, acho que é o mais importante, uma tensão entre inovação tecnológica, muitas vezes as inovações tecnológicas das redes sociais, usadas pelos parlamentares, disponíveis agora, com milhões de possibilidades de interação, e ele tendo recurso para gerar esse sistema multirredes, com a inovação, né, da transformação digital dos parlamentos, sistema de deliberação remota, sistemas de cloud computing e etc., né, cada vez mais digitalizados, com as inovações democráticas. Então, parece que nós tivemos períodos aí de muito foco no primeiro, inovação tecnológica, e pouco na inovação democrática. Se nós formos ver aí, e aí o Sérgio e a Cris vão poder falar melhor do que eu, que nós temos poucas inovações aí nos últimos 2, 3, 4 anos, significativas para deixar esse parlamento mais participativo. Tivemos agora o Congresso Virtual do Chile, uma ferramenta que eu, inclusive, ajudei, colaborei um pouco, que é uma ampliação da ideia do Senado Virtual, uma ideia muito legal, que agora está ganhando tração, na sua nova versão foi lançado ano passado, uma ferramenta digital bacana, que convida o cidadão a simular o papel do parlamentar. Bacana. Tirando isso, de inovação que eu vejo significativa, apenas aquelas assembleias de cidadãos criadas dentro de alguns parlamentos, que tem sido realmente uma experiência participativa incrível, como num parlamento regional da Bélgica, uma experiência na Irlanda, na Inglaterra, também me parece na Escócia, onde, inclusive nesse da Bélgica, nós temos ali órgãos institucionalizados, digamos assim, um grupo que se reúne para produzir pareceres e relatórios que servirão de base para a tomada de decisão dos parlamentares. Esse grupo, obviamente, formado dentro da ideia de Assembleia de Cidadãos, com eleitores representativos, com a amostra representativa ali da região e etc., que vão estar sujeitos a diversas opiniões e informações de todos os lados. Bom, temos aí, será que nós estamos vendo novas assimetrias de poder? Quer dizer, essa combinação de inovação tecnológica e digital e uso de ferramentas digitais. Nós estamos criando uma nova elite política, né? E que, como nós sabemos, temos aí 10 parlamentares que têm mais audiência que toda a Câmara junto, né? Com todo, grande parte, a maioria dos atores parlamentares. Isso certamente é um fator de poder. Então, a plataformização e digitalização pode ser o começo do fim, de um jeito mais tradicional de fazer política. A elitização das decisões, o que isso está sendo bastante questionado, que esse sistema de deliberação remota, ele trouxe, né, por um lado, a necessidade, não é, Sérgio, de melhorar a governança, a tomada de decisão é muito difícil no parlamento brasileiro, com 28 partidos, né? Então, há um custo de governabilidade enorme no Brasil, isso precisa ser reduzido. Por outro lado, pode haver a supressão de vozes parlamentares de grupos, como alguns estão criticando essas alterações que foram feitas agora há 2 meses, né, que, por um lado, modernizaram, digitalizaram o processo legislativo, alterações no regimento da Câmara dos Deputados, e, por outro lado, também tirou alguns instrumentos que eram usados por minorias como fator de negociação, né? Como, por exemplo, você impedir o requerimento de retirada de pauta de um projeto aprovado em urgência, que eram mecanismos talvez até um pouco repetitivos, mas que eram usados como instrumentos de um processo de negociação. E, por fim, eu acho que há muita estrada ainda para as inovações no processo legislativo. Eu acho que é um assunto bom para a gente talvez debater aí agora, né? Quer dizer, o que poderíamos, agora com toda essa infraestrutura tecnológica, digital, nossa capacidade informacional do parlamentos federais brasileiros já em pleno vapor, com os deputados digitalizados, exercendo com plenitude seu mandato digital. Que novo processo legislativo nós podemos ter? Eu tenho aqui uma lista de ideias, mas a gente pode discutir isso no debate que se segue agora, se tivermos um tempinho ou em outra oportunidade. Obrigado pela atenção, gente. Muito obrigado, Cristiano, à mesa, né, pela exposição de todos vocês.
Acho que é uma mesa bastante interessante, né? Que eu acho, sem dúvida, o que você está colocando aqui, de que a gente precisa inovar também. Eu acho que houve um avanço muito grande em termos de tecnológicos, né? Mas talvez não a questão democrática não tenha acompanhado todo esse processo, né? Eu acho que é uma questão também que a gente vive. Eu estou fazendo assim comparação dentro da universidade. As nossas questões hoje de dar aulas, né, virtuais, na verdade, a gente precisa, assim como o parlamento precisa de plataformas mais específicas para tratar da questão do planejamento, né? Como você coloca. Eu acho que, sem dúvida, é importante, a gente precisa avançar bastante nisso, né? Então, aqui pelo chat, né, nós temos uma questão que foi trazida pelo Samuel Barros e que ele pergunta para o professor Sérgio Braga, mas que, por óbvio, também pode ser respondida pelos outros professores, né? Ele agradece muito a palestra e, se possível, gostaria de escutá-lo um pouco mais sobre as funções políticas e democráticas das iniciativas digitais do Parlamento Federal, a Câmara e o Senado. Durante a pandemia da Covid-19, alguns trabalhos apontam para as novas condições para o trabalho do parlamentar. Por exemplo, aumenta o comparecimento, mas constrange as minorias. Mas como você entende que ficaram a participação popular e a transparência do trabalho legislativo nesse contexto, né? Ficou clara a pergunta, mais ou menos? Eu até acrescentaria um pouco isso também, que me veio, né, nas questões também colocadas aqui pelo Sérgio. Eu acho que foi muito abordado o lado do parlamentar, a questão, né? Eu gostaria de entender um pouco a reação, se vocês têm feito estudo sobre a reação do público, né? A reação da sociedade, de uma forma geral, a estudo que está sendo colocado. Não sei se ficou claro que querem que eu repita, não sei se vocês tiveram condição de também ler, eu não sei como colocar a pergunta, né, visualizar o que está escrito, mas se vocês poderiam, enfim, comentar alguma coisa sobre isso, né? Está clara a questão? Eu não sei se ficou claro, ok? Acho que a gente pode começar com o Sérgio, né? E Sim. depois passar para a Cris e Passar Cris. Exatamente. Não, então, eu acho que foi fundamental. Durante a pandemia, eu acho que o parlamento digital mostrou definitivamente sua importância, né? Tanto no nível federal como no nível nacional. Eu acho que assim, criou mecanismos de participação, acho que até de excesso de participação, quer dizer, todo mundo hoje debate Covid, e essas informações que circulam na internet, elas vão parar no parlamento. Várias enquetes foram realizadas, né? Você vê enquete sobre urna eletrônica, tive quase 2 milhões de votos aí no E-Cidadania, no portal participativo, no portal da Câmara também, várias enquetes sobre projeto de lei. Então, você teve processos de participação, de fiscalização, de controle do Executivo, né? Então, o parlamento aí teve um papel importante, foi chave aqui no caso brasileiro na pandemia, né? Eu acho que o problema, para mim, no caso da Câmara dos Deputados, não é o parlamento digital mais, é mais questões. Eu acho que a Câmara e o Senado do Brasil são um repositório infinito de inovações democráticas digitais e que não existe em nenhum parlamento do mundo, né? Existe até a própria Cris já escreveu artigo sobre isso, comparando o parlamento britânico com a Câmara dos Deputados, né, brasileira, fazendo uma análise fina. As ferramentas de engajamento aqui e de participação são superiores até o parlamento britânico, que é uma casa exemplar nesse sentido, né? Então, acho que várias iniciativas. Eu acho que o problema aqui não é a questão tanto de participação, de ferramentas de participação, né?
é você canalizar isso de maneira mais institucionalizada, né? E replicar essas experiências da Câmara para outros níveis, né? Então, as inovações democráticas, elas surgem na Câmara e no Senado. A gente precisa de imitação democrática, né? Que outros parlamentos, em escala subnacional, né, adotem essas ferramentas aí. Então, eu acho que, se eu bem entendi a sua pergunta, em relação à questão do processo decisório, houve mudanças, né? Essas mudanças aí que o Cristiano acabou de falar, mas eu não acho que houve um constrangimento regimentais para tratar de uma questão emergencial, né? O parlamento precisava tomar medidas, né, rápidas contra um executivo que, boa parte, é negacionista, né? Então, para isso, ele teve que agilizar os processos decisórios, de fato, né? Então, nem sempre a ampliação da participação e da democracia é um valor positivo, né? Porque, às vezes, você cria uma paralisia decisória em função do excesso de participação. Eu acho que o parlamento se equipou para tomar as decisões cabíveis no caso da pandemia, aprovação do auxílio moradia, etc. e tal. Para isso, foi preciso tomar algumas medidas restritivas, mas as democracias representativas funcionam assim, né? Não é um paraíso de direitos, é um paraíso de liberdade. Esses exercícios de direito da liberdade, ele tem deveres também, que é obedecer aos comandos da maioria e respeitar a opinião alheia, ser tolerante em relação à opinião alheia, né? Qualquer indício de tolerância, intolerância ou de ruptura dos valores democráticos, ele é banido em qualquer democracia institucionalizada do mundo. Eu acho que as medidas restritivas à participação que o parlamento brasileiro tomou, né, para fazer frente federal, nem sempre isso houve em escala estadual, para fazer frente à pandemia, eu acho que elas foram positivas, né? Então, continuou a manter o processo decisório e o parlamento funcionando. Eu acho que isso é positivo, até chegar na CPI, né, onde o executivo está sendo interpelado, está gerando toda uma série de fenômenos políticos, né, de mudança da maioria social, de mudança progressiva na opinião pública, né, onde o parlamento é um ator central, o parlamento digital é um ator central, né, para a manutenção do que a gente tem de democracia brasileira, mesmo que seja uma democracia que ainda tem um longo caminho a percorrer para se institucionalizar, para organizar melhor a canalização dessas demandas. Então, eu acho positivo. A minha preocupação aí não é nem com a Câmara e com o Senado, é com a replicação desses fenômenos em escala subnacional, né? Uhum. E em outros países da América Latina também, né? Então, que não continuaram nesse avanço que a gente conseguiu, que a gente testemunhou na Câmara dos Deputados, né? Então, o importante é dar sustentabilidade a essas experiências, né? E, para isso, tem que ter um corpo técnico aí, e essas recomendações todas que o Cristiano acabou de falar aí. Então, eu acho que eu tinha que falar assim, né? É uma avaliação extremamente positiva, né, do desempenho do site da Câmara e do Senado durante a pandemia e reforça a importância do parlamento digital. Uhum. Enfim, Cristiano, por favor. Deixa eu dar um pitaco aqui também sobre essa questão do Samuel, que é muito boa, e é da central aí no momento que nós estamos, porque no primeiro momento, e aí o Sérgio tem toda a razão, nós tivemos que desenvolver um sistema emergencial de deliberação remota. E a Câmara e o Senado, com as estruturas tecnológicas e o pré-preparo que tinha, conseguiu viabilizar isso sem precisar contratar, praticamente, né, de maneira muito rápida. O primeiro ponto é o seguinte: essas condições de capacidade tecnológica que Câmara e Senado têm, quase nenhum parlamento do mundo tem. Então, isso não é sustentável para parlamentos de forma geral. Por um lado, nós vemos também um decréscimo dos custos digitais de plataformas, né, desde que você terceirize esses trabalhos. Como é que vai ser essa terceirização? Como muitos parlamentos estão fazendo, estão contratando empresas, né, que têm lá um sistema legislativo de gestão de documentos e da gestão da deliberação remota. Poxa, isso tem uma série de implicações, né? Como é que esses dados aí são tratados e etc. Agora, a pergunta do Samuel
ela me faz, assim, me provoca, porque nós já estamos numa segunda fase. Embora nós estejamos num momento de emergência ainda, mas nós já tivemos o tempo suficiente para consolidar esses processos de inovação digitais e não há mais justificativa para a gente não pensar mais adiante, ou seja, de como a gente pode avançar nessas inovações democráticas que nós podemos fazer, até para minimizar os prejuízos da queda de participação parlamentar. Então, muitos parlamentares dizendo que não conseguem falar, que não há tempo para isso, as comunicações de liderança foram reduzidas. Então, tudo isso nos leva a pensar que agora nós temos que entrar numa fase, e aí, Samuel, eu vejo assim, de ampliar, usar todas essas ferramentas digitais para ampliar a participação parlamentar e, digamos assim, enriquecer o processo de tomada de decisão. Acho que ainda nós estamos presos a modelos ainda que são bons, né? Mas que não atendem às necessidades do mundo moderno. Então, por exemplo, precisamos instituir decisões assíncronas. Então, existem vários tipos de relevância de decisões aqui no Congresso. Então, tem projetos muito importantes que mexem com direitos individuais, que têm que ser tratados com cuidado, com devido processo legislativo, etc. Mas tem processos muito simples, pequenas alterações pontuais, projetos, né? Esses projetos, ou projetos que não tenham maiores impactos, né, nos direitos fundamentais das pessoas, poderiam, por exemplo, passar por um processo de tomada de decisão assíncrono. O projeto entra lá na plataforma, fica disponível, o parlamentar emite a sua opinião, faz um vídeo, coloca o seu parecer e abre para, sei lá, 1 semana, 2 semanas a votação disso. E as pessoas e os parlamentares vão votando nesse tempo, né? Não precisam estar todos presencialmente ali naquele momento, né? Sincronicamente, e vai se tomando uma série de decisões até com mais participação parlamentar e participação social, né? Só que gerando também eficiência no sistema, né? Lembrando que também, como a Cris bem colocou, decidir rápido, né, não é necessariamente a melhor forma de decidir. Então, mas eu acho que nós temos hoje métodos de tomada de decisão e ferramentas suficientes para podermos criar inovações políticas, democráticas dentro do processo de tomada de decisão de parlamentos. E nós estamos fazendo isso. Eu acho que tem pouco avanço nesse sentido e eu confesso que não sei por que isso está tão atrasado. A gente tem uma pergunta do Wilson aqui, que eu acho que é bem interessante, mas eu queria que a Cris falasse, porque ela tem um compromisso meio-dia, e aí depois a gente passaria a pergunta do Wilson, que é super instigante. Tá certo. E aí, se puder ficar, Cris, seria ótimo, mas aí você, né? Não, talvez eu saia e volte, porque o meu ragu, que não é um ragu, vai chegar e eu preciso receber. Ok? Então. Adoraria que tu tivesse me enviando o ragu, não é isso? Feito por ele, hein? Que honra! Não é? Que momento. Mas, gente, obrigada pelas perguntas, Samuel, prazer ficar lá contigo, o Wilson também, eu vou aproveitar, vou juntar as duas, e também a do Bessa. Então, a gente tem algumas pesquisas já sendo feitas sobre a resposta, né, das audiências, tanto nas redes sociais quanto nessas plataformas, por exemplo, o E-Cidadania, eu, o João Guilherme e o Alisson do E-Cidadania estamos pesquisando, comparando, né, as respostas que entram no YouTube e nas transmissões dos eventos do Senado, por exemplo. Eu tenho algumas pesquisas sobre as assembleias legislativas também, Facebook, Twitter, a interação dos usuários e tal. Só que aí é interessante a gente diferenciar a realidade do que acontece com as ferramentas institucionais, o que acontece nas plataformas de mídias sociais, e uma outra coisa é a diferença entre os perfis institucionais das casas e os perfis dos parlamentares, porque as interações elas são bem diferentes nestes perfis.
Os perfis das casas legislativas, em geral, nessas plataformas de mídias sociais, eles recebem uma participação que não é expressiva em termos quantitativos, e muitas vezes ela é uma participação mais de desabafo, né? E descontentamento em relação ao sistema político, e aí as casas legislativas são um alvo muito pronunciado, quer dizer, a pessoa está descontente com o governo do estado, com o governo municipal, com o governo federal, e entra no perfil do parlamento para xingar o governante, as decisões, e a inoperância, a ineficiência, a lentidão que eles consideram das casas. Então, no geral, tem essa interação. Agora, a interação que entra nos perfis dos parlamentares, ela é muito diferenciada, porque aí você tem de tudo. Um dos artigos que nós estamos produzindo, inclusive, é sobre como que essa participação, como que os comentários influenciam o que o parlamentar faz. E a gente percebe, sim, 70% deles dizem que influencia, e que influencia o quê? Inclusive em tomadas de posição sobre os temas, influencia para a criação de projetos, influencia para medidas de fiscalização do executivo. Então, aí você tem um outro tipo de interação, muitas vezes, inclusive com uma conversa, principalmente dentro dessas... Isso aí tem pesquisa de alunos nossos revelando já, né? Quando eles fazem as lives, quando eles põem a transmissão ao vivo das reuniões das comissões, ou até mesmo do plenário, por exemplo, no caso da Câmara, a interação com os seguidores, ela se dá de diferentes formas, desde críticas, mas também um debate ao vivo que o parlamentar vai realizando com as pessoas que estão acompanhando aquela transmissão. Então, aí você tem, vamos dizer assim, uma possibilidade dialógica mesmo, o que não acontece, no geral, com os perfis das casas, por uma série de razões, e a principal delas é que nos perfis das casas, gerenciados por servidores, não é possível tomar posição sobre as questões, né? Então, você tem aí uma lógica muito mais informativa, de agenda do que vai acontecer, e não voltada para o debate. Agora, isso já vinha ocorrendo antes da pandemia. A pandemia, ela, vamos dizer assim, ela exacerba alguns desses processos, porque ela obriga todo mundo a entrar em contato digital. E aí, no caso dos parlamentos, isso é muito relevante, porque a Câmara, por exemplo, ficou sem as reuniões das comissões, as comissões nem foram instaladas em 2020, e todo o trabalho legislativo se voltou para a situação da pandemia, enfrentamento à pandemia. Então, aí você teve reclamação, por exemplo, de grupos sociais, da sociedade civil organizada, dos movimentos, por conta da falta de espaços para interferência no processo, porque, óbvio, você não tem o presencial, não tinha ninguém dentro da Câmara e do Senado em Brasília, e esses grupos ficaram com dificuldades de acessar os parlamentares, né? Somente pelo digital. Mas em 2021 você já traz uma nova dinâmica, você tem, como o Cristiano disse, mudanças, inclusive regimentais, você volta, né, na maioria dos parlamentos, com aí reuniões semipresenciais, as audiências públicas das comissões retornam, então me parece que esses grupos também descobrem formas de influenciar diretamente os parlamentares, inclusive por meio das redes sociais e movimentos de tuitaço, hashtags, etc., então, parece que os atores estão se adaptando a essa nova, vamos dizer assim, realidade por meio do digital, e descobrindo formas de, novamente, conseguir interferir por meio do digital. Agora, é um fato que o Brasil, o cenário brasileiro, exacerbou esse uso das mídias sociais, que não acontece em outros parlamentos por uma série em outros países, por uma série de questões, inclusive pela falta de penetração dessas ferramentas na classe política e também na população. Aqui o WhatsApp já está se tornando uma coisa hiper, né, popular, quer dizer, aí a gente fala da exclusão digital, ok, existe exclusão digital? Existe, mas um fato é que as pessoas se apropriaram dessas ferramentas, Facebook e WhatsApp principalmente, né, YouTube, para consumo cotidiano. Então é óbvio que os parlamentares e a política vai entrar nisso. Então, como diz o Wilson, acho que sim, acho que tem algumas inovações, tem novas possibilidades. Agora, claro, né, 2020 a gente teve um cenário de centralização, e aí, inclusive, os parlamentares de oposição criticaram muito as casas, principalmente no aspecto nacional, né, Senado e Câmara.
Eu acho que você tem aí disputas internas aos parlamentos que levam a maior ou menor centralização nessas decisões, mas, de alguma forma, isso transborda, né, para a sociedade. Então, eu não defendo, não acho que seja melhor ou pior, vamos dizer assim, a gestão dos mandatos pelo digital, mas é inevitável que isso esteja acontecendo. Então, nós temos que lidar com essa realidade e ver quais são as opções que a sociedade civil tem para tentar influenciar nas decisões que são tomadas dentro do parlamento. Inevitavelmente, o digital faz parte disso, né? Então, ainda que a gente não exclua a possibilidade, por exemplo, ontem, né, nós tivemos aí um conflito, manifestações de indígenas presenciais em Brasília, mas você também tem esses grupos fazendo, enfim, um ativismo digital. Eu acho que as coisas não se excluem mais. O digital virou uma continuidade, né, do analógico, do presencial, como nós quisermos, e é inevitável que isso vai acontecer. Agora, Samuel, eu acho que são condições de trabalho que realmente se modificam, e aí, uma coisa que o Sérgio já tinha apontado em trabalhos anteriores é a preponderância dos assessores, né? Você tem aí uma profissionalização de assessores para lidar com o mandato digital, tanto em termos de produção de conteúdo, mas também de monitoramento. Então, você começa a ter, por exemplo, assessores dos gabinetes que fazem somente isso, monitoramento de redes sociais. Isso é uma coisa que você não tinha há 5 anos atrás, 10 anos atrás. E hoje você tem já. Então, a gente já detectou isso no nosso estudo, claro, incipiente, não são todos os parlamentares que têm, mas você tem aí uma estrutura cada vez maior nas casas legislativas, e, por exemplo, a Assembleia de Minas é um exemplo, mas a Assembleia de São Paulo também tem, a Assembleia do Espírito Santo, a própria Alerj, né, que o Sérgio falou que recrudesceu aí o movimento nesse novo mandato, nessa legislatura, mas eu acho que não temos como ignorar, vamos dizer assim, esse processo. E aí tem pesquisas sendo feitas, né? E os cidadãos também não estão ignorando, né? Eles estão nas plataformas e a gente vê também no E-Cidadania o enorme número e as campanhas que são feitas pelo WhatsApp para que as pessoas entrem e se manifestem e apoiem. Então, assim, é um cenário que vai se montando. Eu não acho que seja a solução para os problemas da democracia, mas a gente não pode ignorar que tem coisas acontecendo ali, né? Obrigada. Ok, obrigada, Cris. Não sei se Letícia gostaria de comentar alguma questão antes da gente partir para a pergunta, né? Então, o Wilson Gomes aqui nos pergunta que talvez vocês, eu não sei se vocês visualizam aqui, né, o chat aqui que nós temos acesso. Fico pensando se a e-participação 3.0, né, que é o cross-platform ego-casting, hiperpolitização, político virando digital influencer, panótipo digital, não comporta novidades, inovações, como dizem os crises da democracia digital, como a intromissão, o assédio soft aos atores políticos como efeitos imediatos, sujeito posta mensagem no perfil de um senador durante uma audiência na CPI da pandemia, para corrigir informações de um depoente, pode para sugerir perguntas ou para fornecer dados. Há muitos exemplos dessa forma de participação e interação síncrona, né? Aí ele complementa aqui que, sem mencionar o vetor inverso, o fenômeno Cajuru, em que o cara faz a live do próprio voto no parlamento, né? Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre essa questão levantada, sobre esse comentário levantado pelo Wilson? Posso arriscar aqui um comentário, porque as questões do professor Wilson, primeiro eu tive que ler 3 vezes aqui para entender. São muito densas, né? Muito significado, muito conteúdo. Mas eu concordo que sim, eu acho que nós temos aí a própria liquidez, né, professor Wilson, do mundo digital, que ela facilita essa entrada, esse acesso, né? Como a água mesmo, quando você joga em algum lugar, ela vai achando os seus lugares e vai entrando. Então, essa miríade de interações que nós temos, né? Você vai no Instagram, tem lá 10 tipos de interações, você vai no YouTube, tem umas 4, você vai, né, no WhatsApp, tem mais X.
Então, somando todas essas redes juntas, nós temos aí diversas formas de interações, e para aqueles parlamentares que estão abertos a isso, sempre é possível encontrar um meio de acessá-los, não é? Então, eu acho que aí sim é um campo interessante para esses ratos digitais, ou seja, aquelas pessoas que conseguem trafegar por essas miríades de interações, acessarem de maneira até informal e às vezes muito efetiva, né? Por exemplo, descobrir um grupo que o parlamentar está e participa mesmo e ouve, né? O parlamentar está lá em não sei quantos grupos, né, que botam ele no WhatsApp, ele, para se restringir, não participa, mas alguns ele está atento. Então, o cara descobre isso, ele sabe que o post dele naquele grupo vai fazer diferença. Então, isso só dá mais complexidade à nossa análise, né, de possibilidades aí de interação e desse caminho rumo à complexificação das coisas, né, dessas imensas possibilidades. Alguém mais gostaria de comentar, Cristiano? Eu acho que poderia, talvez, o Cristiano já fazer alguma consideração final, e aí respondendo o Wilson, vocês já poderiam ir fechando, né? Porque a mesa seria até meio-dia. Sim, já tem algumas pessoas já meio-dia e 11, assim. Então, respondendo o Wilson, já fechando. Se o Cris quiser, então... Eu queria só me despedir, agradecer aqui estar nessa mesa, né? Já estive algumas vezes com o Sérgio, com a Cris, sempre um luxo. Saudar aqui a Letícia e pedir desculpas que eu não a cumprimentei no começo, mas nós ficamos aqui encantados com a sua pesquisa, né? Eu e a Cris. Agradecer aí a participação de todos. Aqui tem uma audiência aqui super requintada, de altíssimo nível, todo mundo aqui é professor, o professor Luiz Fernando e a Cris pela oportunidade, por esse maravilhoso evento. Tá? Até uma próxima vez. Muitíssimo obrigada, Cris. Cris Brum? Gente, agradecer muito, e o Wilson, até comentei ali no chat, também acho o fenômeno Cajuru interessante, né? E a gente tem estudos já de alunos nossos que se debruçam no mestrado CEFOR sobre esse fenômeno das lives e a ação que eles fazem ao vivo enquanto estão votando de dentro do plenário, que é uma coisa completamente inédita. E há uns tempos atrás eu estava na Assembleia de Minas debatendo com a Raquel Barreto sobre a questão da TV, e uma moça assessora de uma Câmara de Vereadores do interior de Minas disse que eles não precisavam mais do canal de TV legislativa porque cada vereador transmitia a sessão pelo seu Facebook, fazendo comentários ao vivo. Isso já tem uns 2, 3 anos, mais ou menos. Então, veja, esse processo de transmissão das decisões, né, processo quase tempo real mesmo, pelas mídias sociais, já é um negócio que está acontecendo. A gente não está detectando, talvez não esteja no nosso radar, mas isso aí já está rolando, né? E os usuários estão entrando, tem um público para isso, não só aqui, mas nos Estados Unidos também, né? As mídias sociais, como é um ponto que a gente traz nos artigos, como uma forma de produção, canais de produção de conteúdo político pelos parlamentares, né? Então, isso é um fenômeno que está acontecendo em vários contextos, e o Brasil é um contexto que isso é muito visível já, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa se debruçar mesmo, precisa ver que impactos reais que isso tem. Ainda é difícil de mapear, mas eu acho que a gente começa a perceber algumas estratégias, né? O que está acontecendo nessas redes? Aí, claro, é um volume de dados incrível, as estratégias de pesquisa para mapear isso são difíceis, inclusive dos próprios atores políticos, né? O trabalho profissional que precisa de monitoramento é caro, é complexo, as plataformas são fechadas, alguém mencionou aqui, sim, tem uma questão aí de soberania, de entrega desse conteúdo para plataformas privadas, que a qualquer momento podem decidir que esse conteúdo não vai mais estar disponível, e se trata da memória do processo legislativo em alguma medida, né, do processo político do Brasil, das discussões que foram sendo feitas a cada momento, enfim, e a CPI da Covid é um exemplo, assim, incrível de como que essas redes e o uso das redes em tempo real acaba afetando o trabalho legislativo, né? Eu e Fabrino estamos fazendo um artigo sobre isso e é impressionante mesmo como o discurso político está permeando as duas
as duas coisas, né? Está sendo transmitido ao vivo pela TV Senado, as pessoas acompanham, e aí eles entram no Twitter e tweetam, e aí alguém twitta alguma coisa, e aquilo entra na própria reunião e altera o decorrer da reunião. Quer dizer, é interessante esse processo. Agora, como que nós vamos também fazer com que isso seja efetivo, né, e traga benefício para o processo legislativo, mais do que o marketing político ali, que me parece muito a questão, né, em relação ao senador Cajuru. Inclusive, ele mesmo parou de fazer as enquetes pelo Facebook quando viu que não ia conseguir decidir e votar de acordo com as enquetes, e isso podia causar algum atrito com seus seguidores, começou a causar atrito, né? Então, são fenômenos interessantes que a gente precisa ver como que isso está impactando dentro do parlamento, né? Eu acho que tem muita coisa para ser pesquisada mesmo. E agradeço muito aí o Luiz Fernando pela mediação, a Cris, né, pelo convite, e a conversa aqui com o Cristiano, com o Sérgio, enfim, com a Letícia, que é sempre muito proveitosa, né? Obrigada. Sérgio, por favor. Considerações? Só complementando, né? Eu acho que tem duas coisas assim, ideias finais, baseado na pergunta do Wilson Gomes aí, né? Primeiro que, quer dizer, eu realmente me estranho que alguém diga que a agenda de democracia digital, de governança digital no Brasil está no fim, né? Ou está se esgotando. Tem um leque de fenômenos aí praticamente infinito, né? E a ideia, o desafio para a gente é produzir assim, pesquisas relevantes que dialoguem com os gestores, né, dos parlamentos e sirva para melhorar esses processos todinhos, né? Complementando esses esforços que já são feitos pela União Parlamentar, etc., né? Que no Brasil a gente conhece mais a realidade local, né? E segundo, que quer dizer, eu acho que aqui no Brasil a gente tem um problema grande que é do disciplinamento da economia, da democracia digital, né? Porque você tem, por exemplo, no caso aí, isso aí já se dá antes, né? Não precisa falar no Cajuru. A eleição para o Senado do Brasil já foi uma festa sobre isso. Você tinha procurador, né? Juiz, membro do STF, todo mundo tuitando abertamente sobre qual senador deveria ser eleito. E, inclusive, o Deltan sofreu um processo no Ministério Público, foi punido porque ele interveio abertamente. Ele fez uma rede de Twitter, ele era o grande hub, né, de Twitter para derrubar a candidatura do Renan na eleição do Senado, né? É mais um indício de que a gente não está numa democracia de audiência, a gente está gente atuando, se manifestando, né, gerando fluxo de rede o tempo todo. Aqui no Brasil a gente tem um problema muito grande, né, que o celular, tela preta do celular, né, veio antes da difusão do ensino público integral para todo mundo, né? Coisas que existem nos Estados Unidos e na Europa desde a década de 30. Então, você tem uma dificuldade muito grande, eu acho, de disciplinar a democracia digital, né? Que todo mundo tem que dar direito às pessoas participar, né? Mas isso tem um limite, quer dizer, quando um procurador da República começa a intervir diretamente na eleição do Senado, né, fazendo chantagem, etc., um processo que ele está investigando, eu acho que isso já extrapola o limite da democracia digital, já é outra coisa, já, né? Situação meio anárquica, né? Gerada por esse excesso de informação que a gente tem online, né? Então, acho que a dificuldade no Brasil realmente é aprender a gerenciar isso na nossa vida cotidiana, né? E é o excesso de informação, porque a gente não está mais numa democracia de audiência, onde os cidadãos são receptores passivos de mídias generalistas, né? A gente está numa democracia onde os cidadãos são ativos na internet o tempo todo. E o problema é que cidadão é esse, né? No Brasil, a gente tem um cidadão muito incluído digitalmente, mas com pouco educado nas práticas democráticas, né? Porque a gente tem um desenvolvimento desigual aqui. Você integrou os cidadãos, né, nas tecnologias digitais antes de integrá-lo na educação cívica, igualitária, na escola pública, em regime integral, como existe até nos Estados Unidos, né? E desde o século XIX. Então, aqui os desafios são grandes. Vai ter que lidar com esse cidadão que a gente tem aí, né, que está o tempo todo interpelando as autoridades aí de maneira, muitas vezes, desrespeitosa, né? O que fazem com a Manuela Dávila na internet aí é uma coisa horrorosa, né? Tiraram foto da filha dela, até um vice-prefeito fazendo isso,
e não há punição para isso, não há disciplinamento nenhum, né? Casos aí que são casos de interpelação judicial, né? Vê se nos Estados Unidos alguém fala isso. Nos Estados Unidos, um procurador vai intervir na política, ele gera um processo administrativo contra ele, e ainda mais quando ele está investigando o caso, né? Acabou de acontecer isso em Nova York. Nos Estados Unidos, se você fizer uma reação, uma ofensa racista ou homofóbica a uma pessoa, você sofre um processo criminal imediatamente, né? Fizeram isso lá com a mulher do Obama, lá um caso aí, sofreu um processo, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem um excesso eu acho que é até um excesso, né, de liberdade para se dizer o que quiser, sem nenhum horizonte de sanção, né? Então, isso dá lugar a abusos aí, né? Mas eu acho que a gente tem uma posição até muito paternalista aqui em relação a isso. Então, tem que disciplinar mais um pouco a democracia, né? A democracia é uma canalização de demandas, né, para tomar decisões de interesse público. Não é uma anarquia onde cada um possa fazer o que quiser e falar o que quiser, inclusive autoridades judiciais. Aí. A minha opinião é isso. Eu já acho que a gente está na fase de disciplinar um pouco mais isso, essa nossa democracia que a gente tem aqui, porque a gente tem um cidadão com essas características. Mais consumidor do que cidadão, né? Ok, obrigado, Sérgio. Eu não sei se Cris e Letícia têm alguma consideração final, né? A gente já está né, no limite, mais do que no limite do nosso horário, né? Eu também gostaria de agradecer aqui, enfim, a participação de todos, né? Passo a palavra para a Cris, se Letícia quiser colocar alguma questão, né, só agradecer mesmo a participação e a escuta e a oportunidade de estar nessa mesa tão qualificada. Obrigada. Ok, nós é que agradecemos você, Letícia. Cris, por favor. Gente, então, é só para finalizar mesmo, muitíssimo obrigada a vocês, parceiros do INCT, parceiros do simpósio também, já de longa data, né, Cris? E é isso. A gente já passou muito do tempo, 20 minutos, então, para a gente não matar a Cris de fome ali, que ela já está louca para comer o ragu. Não, mas a minha comida ainda não chegou, gente. Pior é isso. Não, ainda. Eu sabia, eu fiz aqui, acendi uma velhinha para esperar, mas então agora... É isso, gente. A gente vai ter uma última mesa às 14 horas para fechar com chave de ouro esse simpósio. Estou tendo muito feedback de todo mundo, assim, falando com muitos elogios, muitos comentários positivos. Estou muitíssimo feliz com os resultados. Foram 49 pessoas envolvidas, queridos moderadores, muito obrigada dessa, e tenho certeza que a qualidade do simpósio, quem faz é vocês, assim, as nossas apresentações, as pesquisas e o público, em especial o público super qualificado. Obrigada, Wilson, por estar com a gente esses 3 dias, Rafael Sampaio também, Paulo Januzzi, enfim, muita gente boa, muita gente incrível com a gente, e é isso, bom almoço, e a gente se vê em breve, espero que presencialmente. Tá ok. Tchau, gente. Tchau, muito obrigado. Muito obrigada.